Rose, estará ministrando a palavra do Senhor. Ela é nossa, ela é daqui da casa, mas é um vaso que o Senhor tem levantado para pregar a palavra, né? E nessa noite, ela vai ser instrumento de Deus. Então, abre o seu coração, tá bom? E deixa o Senhor fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Porque a palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma. Amém? Uma outra oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar? Então, vamos orar. Fiquemos de pé, então, os nossos irmãos. Vamos estar orando pela nossa querida irmã Rosa, também os irmãos confortáveis, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos, Senhor, te adorar, te glorificar, Senhor, pela vida da igreja, o qual o Senhor pôde ofertar nessa noite, dizimar na tua casa. Deus querido, que o Senhor não deixe faltar paz, alegria, porta aberta, saúde para o trabalho, que o Senhor venha suprir, Senhor, a necessidade de todos aqueles que puderam ofertar, aqueles também, Senhor, que nessa noite não tiveram essa condição, que o Senhor abre a porta e que numa próxima oportunidade, se o Senhor não voltar, eles possam também ter esse privilégio de ofertar na tua casa. Também, Senhor, abençoamos a tua filha, que será um canal de bênção para nós, que nós possamos ouvir a poderosa palavra através do Senhor nos lábios da tua serva. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede de ser sua porta-voz nesta noite. Ser grata pela vida da irmã Cícera, que me fez o convite. E antes de subir aqui, ali na minha cadeira, eu fiz a gente fala fazer prova com Deus, né? Mas a gente não tem condição de provar Deus em nada, né? Mas falei, Senhor, fala comigo nesta noite. Só Deus sabia como estava o meu coração, pela semana que nós passamos, turbulenta, corrida. Quero pedir perdão ao meu pastor, a missionária Valéria, e à igreja por esta semana não estarmos aqui. Mas a minha mãe estava em processo de mudança, e nós fomos de última hora correr atrás de kitnet, providenciar tantas coisas que tomou um pouco do nosso tempo de estar na casa do Senhor. Mas eu quero louvar a Deus pela palavra que me foi confiada para trazer nesta noite para mulheres. Mas assim como essa palavra vai para nós mulheres, eu tenho certeza que ela vai falar no coração dos homens também. E eu fiquei meditando em cada ponto, palavra que Deus me confiou a entregar para a igreja. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, que foi o tema que me foi confiado. Provérbios 31, verso de número 10. Eu vou usar duas leituras e vou parafrasear com esse tema, falando de uma mulher que é anônima. Eu não sei o seu nome, mas ela me trouxe grandes revelações para fazer com que sejamos uma mulher virtuosa, conforme Salomão escreveu no livro de Provérbios. Verso de número 10 diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede aos de rubis. Na versão internacional, que é a que eu vou ler, eu gostei mais da tradução que diz assim: uma mulher de valor, feliz a quem encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. O livro de Provérbios nós sabemos que é um livro de instrução e de conselho para diversos aspectos da nossa vida. Eu fui ouvindo, fui lendo, meditando no livro de Provérbios, eu falei, meu Deus, até comentei com meu esposo, como muitas das vezes a gente fica buscando conselhos no A, conselhos no B, vai para a rede social, busca uma alta ajuda, mas a gente não busca a ajuda do alto, que é a palavra do Senhor. E o livro de Provérbios, ele tem instrução para tudo nas nossas vidas. A segunda leitura que nós vamos fazer, que é parafraseando com o tema, está no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 4, a partir do verso de número 8. Nós vamos falar dessa mulher que é de Sunem, sunamita. É uma mulher que ela me trouxe a inspiração
para deixar uma mensagem para mulheres virtuosas da casa do Senhor nesta noite. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, Eliseu foi a Sunem, eu vou ler na versão internacional, e uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para comer. Verso 9: em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um pequeno quarto com paredes de tijolos no andar superior e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que ele nos visitar, terá onde ficar. Um dia, Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou. E quando esta veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, verso 13: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem, vivendo no meio da minha própria gente. Verso 14: mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela ainda não tem filhos e o marido dela é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, este ano que vem, você estará com um filho nos seus braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iluda a tua serva, ó homem de Deus. Como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, naquela mesma época, ela deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leva-o para a mãe dele. O servo, verso 20, o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no seu colo até ao meio-dia e morreu. Podemos assentar. Irmãos, quando a irmã Cícera me passou esse tema, eu falei para ela: irmã Cícera, é um tema extraordinário, que nós podemos de fato exaurir lições e aprendizados para nós mulheres, não somente mulheres, volto a dizer, mas aplicando também para os homens, sermos uma mulher virtuosa, uma mulher que de fato seja serva de Deus, seja uma mãe, uma boa esposa e boa filha. Deus, ele nos traz a explicação através dessa mulher, que ela tem o seu nome de Sunamita, mas o seu nome mesmo não é Sunamita, porque ela é de Sunem. Eu não sei o nome dessa mulher. E eu falei: Senhor, o que nós podemos tirar de lições e conselhos? Porque essa mulher era uma mulher que tinha recursos, ela tinha dinheiro, mas ela não tinha um filho. E no livro de Provérbios, quando fui fazer um estudo da palavra, o que me chamou a atenção é que quando Salomão ele escreve este poema, ele faz menção de uma mulher virtuosa, uma esposa virtuosa, uma mãe virtuosa, uma serva de Deus ideal. E é com certeza e com clara evidência que para Salomão ditar esses versos, ele tinha experiência não somente teórica, mas prática, porque ele foi um dos homens que teve mais mulheres na Bíblia. E esse conselho foi dado através de Lemuel, que era rei. Mas esse conselho ele deu através da sua mãe, que para ele era descrita como essa mulher virtuosa, sábia, dedicada na missão de preparar o seu filho ou filha para a vida. E ele fez questão de apresentar sublimes conceitos morais, aos quais, aos olhos de Deus e de um homem, destaca uma mulher como virtuosa. E é exatamente sobre essa mulher de Deus que iremos falar a partir de agora, nesta noite. Quando Deus ele escolhe nós como mulheres, Deus ele de fato olha não somente para a mulher que você é como esposa, não somente para a mulher como você é como mãe, como serva de Deus. E quais são as características de uma mulher virtuosa, de uma mulher de Deus?
uma mãe virtuosa. A primeira característica de uma mulher virtuosa é justamente a característica que essa mulher sunamita possuía. Ela era uma mulher observadora. E como mulheres de Deus, como serva de Deus, nós precisamos entender que muitas das vezes nós temos que observar. E observar o que, irmã Rose? Quando essa mulher ela vai dizer para o marido: passa por nós um santo homem de Deus. Esse santo aqui significa kadosh, que quer dizer consagrado, separado. Ou seja, ela reconhece que o profeta Eliseu, ele era um homem de Deus, para depois traçar um relacionamento. Ela já não foi pegando o profeta e colocando na sua casa. Ela já não foi dizendo que ele era um homem de Deus só porque viu passar. Não, primeiro ela travou um relacionamento. E nós mulheres precisamos entender que para travarmos relacionamento, nós precisamos observar. Nós precisamos ser uma mulher observadora. E muitas das vezes quando nós observamos, quando nós olhamos para alguém, a primeira coisa que nós temos a tendência de olhar é os defeitos. Só que ao contrário dessa mulher que nos ensina que antes do defeito vem as qualidades. E as qualidades do profeta Eliseu foi o que chamou a atenção dela. Então ela vai traçar ali um diálogo com seu esposo. Vamos preparar um quarto. Vamos abrigar o profeta. Assim, quando ele passar por aqui, ele vai ter aonde repousar, aonde comer e aonde reclinar a cabeça. A segunda virtude dessa mulher, ela era generosa. E todas nós mulheres podemos, se não temos, mas podemos aflorar a generosidade em nossas vidas. Ela semeou na vida do profeta e com a generosidade de cuidar do profeta, ela teve a colheita. Qual foi a colheita de Deus para ela? Foi um filho. Deus abençoou esta mulher com um filho, ou seja, ela possuía bens, ela sabia ser uma boa administradora, ela sabia tratar com generosidade aqueles que Deus colocava em seu caminho. E a mulher, ela precisa ter uma boa administração. Nós mulheres precisamos ser administradoras dos nossos lares. Nós precisamos gerenciar a nossa mente. Nós precisamos gerenciar a nossa vida. Nós precisamos gerenciar os nossos filhos. Nós precisamos gerenciar o que vem à nossa mão. E é justamente sobre essa generosidade que Deus vai tratar e dar a promessa a essa mulher, que é justamente o seu filho. Quando nós somos gerenciados pelo que você pensa ou pelo que você ouve, a gente tem a tendência de muitas vezes saber o que é que está dominando a nossa mente. De que forma que a nossa vida ela está sendo gerenciada. É por pensamentos, é por memórias que nos dá esperança ou é por coisas que estão descendo ao nosso coração? Por tristeza, por angústia, por mágoa, por rancor. No livro de Lamentações 3, verso 21 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Por isso que as feridas que muitas vezes nós temos na alma, às vezes o vazio, a lacuna, o buraco, Deus ele vai permitir que hoje sejamos curados. Deus vai tratar com ferida de mulheres nesta noite, eu tenho certeza disso. Por isso que a palavra que o Herbert, Deus usou para falar comigo, confirmou. Eu falei: Deus, exatamente eu vou pregar o que o Senhor me trouxe ao coração para pregar. Eu não vou fugir do que o Senhor me ordenou falar. Então Deus ele vai tratar com feridas. E a nossa mente, nós mulheres precisamos gerir as nossas mentes. Precisamos administrar os nossos pensamentos. Essa mulher, ela mostra aqui que de fato a generosidade, a percepção que ela teve, fez com que o profeta observasse que algo não era completo na vida dela. Faltava um filho. E a gente sabe que naquela época, a mulher que não gerava um filho, ela era considerada como maldita. Porque a descendência do seu marido não podia dar continuidade. E o que me chama a atenção é que quando ela vai falar com o profeta Eliseu, ela vai dizer: não mintas a tua serva. Então não é toda a profecia que a gente tem que comer. Não é toda a revelação que a gente tem que comer. Porque ela vai falar isso porque ela viu uma impossibilidade. Qual era a impossibilidade? O marido é idoso. Como ela vai gerar um filho se o marido já é idoso? Só que para Deus nada é impossível. O nosso Deus é o Deus que trabalha nas impossibilidades humanas.
E aqui Deus faz a sua palavra se cumprir na vida dela. E ela gera um filho. Aprendemos que com essa mulher nós devemos ser submissa. Nós devemos ser sábia. Aprendemos pelos mínimos detalhes, pensados. Olha só o quarto, a cama, a lamparina. A mulher ela precisa ter essa conexão com o céu. Nós mulheres precisamos ter essa conexão com o céu. A gente precisa entender que nos mínimos detalhes, Deus, Ele trabalha. O diálogo, a concordância, a unicidade com o seu marido faz com que ela diga: meu esposo, vamos preparar um quarto para o profeta. Vamos fazer um quarto que ele venha se aconchegar, que ele venha descansar. E o diálogo, a unicidade no casamento é algo que a gente já não tem visto nos nossos dias atuais. O diálogo está fugido, está sendo banido de muitos casamentos. E a gente sabe que grandes coisas dentro de um casamento não começam sendo grande, começam sendo pequeno. Por isso que o respeito, a conversa, ela precisa estar em constante evidência dentro do nosso lar. Está aqui meu esposo. Ontem à noite nós fomos dormir, era quase 2 horas da manhã. E nós conversamos, nós dialogamos. Tem coisas que eu desabafo com ele, eu falo: amor, meu coração está doendo. Tem coisas que estão me afligindo. Ele chega prontamente e fala: bem, acalma o seu coração. E muitas das vezes nós mulheres não temos essa liberdade com os nossos esposos. Se Deus de 2 fez um e nós somos uníssono, por que não diálogo? Por que não respeito? Por que não desabafar com o marido? Aí a gente vai desabafar às vezes com uma amiga, vai desabafar na rede social, às vezes vai procurar autoajuda e não ajuda do Senhor, às vezes não busca ajuda do sacerdote ou da sacerdotisa, que é a pastora. Então o Senhor está nos ensinando que a sabedoria e a submissão, ela precisa estar dentro de uma mulher virtuosa, uma mulher de valor. Essa mulher sunamita era uma mulher detalhista. Por quê? Porque ela soube reconhecer que o profeta precisava de descanso, precisava de alimento. E nós precisamos ter essa perceptividade. Nós precisamos ter essa sensibilidade nos mínimos detalhes. Nós precisamos pensar que em qualquer momento ou em qualquer circunstância, principalmente do nosso dia a dia, até mesmo quando nós estamos conversando, a mulher ela precisa ter essa percepção. Às vezes a gente fala tanto, a mulher é mais tendenciada a falar mais mesmo. Eu falo não por exaltação, mas eu gosto mais de ouvir. Eu gosto mais de ouvir do que falar. É uma característica minha, pessoal, até porque o ramo que eu trabalhei, que era um ramo de advocacia, eu era obrigada a ouvir mais e falar menos. Então eu aprendi que quando a gente ouve mais e fala menos, a gente adquire sabedoria. E essa mulher, ela demonstra aqui que com o detalhe, ela teve sabedoria. E ela vai chegar para o seu marido. Ao ouvir essas palavras, o marido vai chegar para ela e vai dizer: vamos fazer sim um quarto. E como nós somos tendenciados a falar mais, olha o que Provérbios 27, 15 e 16 nos diz. A esposa briguenta é como goteira constante em um dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento. É como apanhar o azeite com a mão. Quando a mulher ela vive brigando, criticando, reclamando, parece quase impossível para um homem ou o marido falar alguma coisa para conter esse gotejar. Esses dias no encontro de casais eu falei isso quando eu tive a oportunidade para falar com umas mulheres. Eu falei: irmãs, é muito assim, difícil quando o homem trabalha o dia inteiro, está estressado, ouviu coisas no serviço, chega com a cabeça quente. Aí quando ele entra em casa, o que ele quer ouvir da esposa? Bem, como foi o seu dia de trabalho? Está tudo bem? Um cumprimento. A mulher tem a percepção de perguntar para o marido se foi tudo bem. Às vezes ela já chega, o marido pôs o pé em casa, a mulher já chega derramando tudo que aconteceu durante o dia. Porque o filho caiu, porque aconteceu isso na escola, porque aconteceu isso. Aí a cabeça do marido, que já está cheia do trabalho, fica mais cheia ainda. Porque a mulher não tem a percepção de primeiro dar atenção ao marido para depois falar o que aconteceu durante o dia. Isso é sabedoria. E ela vai ter algo aqui que para mim é extraordinário.
e falta nos nossos dias. Essa mulher, com a morte do filho, ela me ensina algo. Ela tem controle emocional. E esse controle emocional nós estamos vendo que está ficando escasso. Estamos vendo que cada dia, a dia, irmãos, irmãs, que por qualquer coisinha se estressa, qualquer coisa perde controle, qualquer coisa briga, qualquer coisa xinga, qualquer coisa reclama. Olha o que essa mulher ela vai nos ensinar. Na situação difícil, que foi a perda do filho que ela amava, que ela sonhou, mas ela não havia pedido. O filho estava morto, mas qual foi a atitude dela? Se você puder, depois leia o texto inteiro. Em nenhum momento eu achei na Bíblia essa mulher reclamando, essa mulher gritando, essa mulher chegar para o marido e falar: você matou o meu filho porque levou ele para o campo. Não. Se fosse nos nossos dias, com certeza uma dessas mulheres poderia ser eu ou poderia ser você, mulher, que ia chegar para Deus e ia falar: o Senhor me deu a bênção e agora o Senhor tomou de mim. Essa mulher poderia se desviar, essa mulher poderia xingar Deus, mas essa mulher ela teve uma atitude completamente diferente. Com a morte do filho, ela manteve o controle. O que ela foi fazer? Ela foi buscar a resposta naquele que tinha feito a promessa. E quem fez a promessa foi o profeta Eliseu? Não. Deus usou o profeta Eliseu para dizer para ela que daria um filho. E Deus deu filho. Então ela não chega para o marido e vai dizer: amor, vamos preparar um velório porque o nosso filho morreu. Vamos preparar um sepultamento porque o nosso filho morreu. Não. Ela foi para o profeta e falou: o meu filho está morto. Ela se prostra aos pés do profeta. E ela chega para o profeta e vai buscar a resposta pela morte do filho. E do filho ela não faz velório. Sabe por que essa mulher não fez velório pela morte do seu filho? Porque Deus deu para ela não somente um filho. Deus deu mais do que um filho. Deus deu um sonho. E de sonho a gente não faz velório. De sonho a gente não faz sepultamento. Eu não sei qual é o teu sonho nesta noite. Eu não sei o que você vem buscando do Senhor como sonho, como propósito, como promessa. Mas entenda, continue perseverando, continue orando, continue buscando no Senhor, porque o seu sonho não vai haver velório. O seu sonho não vai ser sepultado. E olha o que o salmista vai dizer no Salmo de número 34, verso 19. E eu passei a entender por que esta mulher, ela decide não sepultar o seu filho. Olha o que o salmista vai dizer: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O texto poderia somente continuar aqui: o justo passa por muitas adversidades, ponto final. Mas o Senhor está nos fazendo uma promessa. Você é justo, eu sou justa, as irmãs é justa? Sim, somos. Mas a Bíblia não nos exima de passarmos por adversidades. A Bíblia não nos exima de passarmos por aflições. A Bíblia vai nos dizer que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então existe uma pausa. Você vai ter aflição? Vai ter momento difícil? Vai ter adversidade? Vai, mas o Senhor está nos fazendo uma promessa: eu sou Deus que te livro de todas. O Senhor não está nos prometendo livrar de algumas, o Senhor está nos prometendo livrar de todas. E é nessas aflições que o salmista, ele nos deixa essa promessa de que as aflições, ela é momentânea. O choro não dura para sempre. Essa mulher, ela nos traz justamente essa reflexão. Quando vier a luta, quando vier o problema, quando vier a circunstância, não grita, não vai xingar Deus, não vai questionar a Deus, vai buscar a resposta de Deus. Vai buscar de fato a resposta naquele que fez a promessa. Quantas irmãs oram para um filho sair das drogas, para um marido estar aqui acompanhando nos cultos, para o marido ser liberto, para uma porta de emprego se abrir. E muitas das vezes a gente não tem algo que falta nos nossos dias, que é a persistência.
Essa mulher, ela foi persistente, mas ela também foi prudente. Ela não contou nada ao marido e nem culpou o marido. Aqui não há uma transferência de responsabilidade. Ela teve o controle e ela foi buscar de fato a ajuda no profeta. Ela foi confiar em Deus, porque Deus fez a promessa. E ela tinha certeza de que quem fez a promessa era o mesmo Deus, que seria o Deus que daria a vida do seu filho de volta. Eu lembro que quando minha mãe perdeu meu irmão, cada pessoa ela tem um temperamento, ela tem um jeito. Nós mulheres, assim como homens, cada um somos dotados de temperamentos. Existem temperamentos que predominam mais do que outros. Tem o sanguíneo, tem o colérico, tem o melancólico, tem o fleumático. Mas existem pessoas que têm 2 tipos de temperamento. Eu lembro que quando minha mãe ela perdeu meu irmão, ele estava indo para 8 anos de idade. Essa história dessa mulher me fez lembrar esse fato. Na época, hoje não é assim, mas a gente fazia velório dentro de casa. Colocava lá o arco de flor, né? E ali colocava o caixão e velava o morto ali dentro de casa. Eu lembro que minha mãe ela ficou tão desesperada pela morte do meu irmão, que ela viu meu irmão dentro do caixão sorrindo. Ela carregou meu irmão nos braços e saiu correndo com ele pela rua, dizendo que meu irmão não estava morto, que ele estava vivo. Por diversas vezes, ela foi até o cemitério para quebrar o jazigo, porque ela dizia que meu irmão estava pedindo socorro. Então, cada mulher, cada ser humano, ele reage de uma forma. Mas o que a Bíblia está nos ensinando é que nos momentos de aflições, de desespero, oxigena o seu cérebro, respira e deixa que o Espírito Santo de Deus venha tratar do seu problema, venha tratar da circunstância. Não deixe o desespero te dominar, não perde o controle não. Porque quando a gente perde o controle, é aí que o inimigo aproveita. Eu costumo falar, às vezes eu tenho uma dificuldade de dar uma resposta assim no ato. Eu vou processar, às vezes, a resposta para poder dar, para não dar resposta incoerente, para não ofender, para não machucar. E nós mulheres precisamos muitas das vezes frear a nossa língua. Naquele momento da adversidade, naquele momento da briga, até às vezes briga, diálogo entre o casal, uma discordância, às vezes é melhor o silêncio. Deixa para responder depois. Deixa o marido falar, ou o marido deixa a esposa falar, depois no momento certo você fala. Porque a melhor resposta e a resposta branda, ela vai desviar o furor. Essa mulher, ela era uma mulher que ela nos dá a lição de uma mulher positiva. Uma mulher que ela tem contentamento. Por que positiva? Porque ela não se deixou levar pela circunstância. Ela foi falar com quem fez a promessa. Em 2 Coríntios 12, o verso 9 e o verso 10, diz assim: ele, porém, me disse, na Bíblia Internacional, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha o 10. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Essa mulher, ela buscou força na fraqueza. Essa mulher, ela nos dá clara evidência de que a força dela, ela não foi buscar em João, em Paulo, ela foi buscar em Deus. Então aqui ela estava fraca, angustiada, mas do Senhor veio a força dela. Essa mulher, ela nos dá a lição como mulher virtuosa, de uma mulher sincera, uma mulher que tem coragem. Quando eu digo sincera, não é questão da mulher ser mal educada, porque às vezes a gente confunde sinceridade com falta de educação. Não, eu estou falando de uma mulher corajosa. Aqui, diante do seu esposo, do profeta, ela foi guerreira. Ela lutou por aquilo que Deus lhe confiou nas suas mãos. E o que foi que Deus havia confiado a ela? O seu filho. E pelo que você tem lutado dentro do seu lar? Aqui essa mulher lutou pelo filho. Ela não aceitou a morte do seu filho. Ela não concordou com a morte do filho dela. Como eu falei, era o sonho dela. E ela não aceitou fazer memória do seu sonho.
Então ela vai chegar para o profeta, ela rasga o seu coração e diz ao profeta Eliseu, no verso 28 ela vai dizer, pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Ela aqui diz exatamente ao profeta, eu não pedi um filho, mas uma vez que me foi dado, eu não vou abrir mão de perdê-lo. Eu não aceito perdê-lo. Então ela foi o quê? Ela foi persistente. E essa é uma característica de uma mulher virtuosa. Ela precisa ser persistente. Nós precisamos ter persistência. Às vezes nós estamos orando, buscando de Deus uma resposta, porque a gente ora um dia, ora 2 dias, ora 3 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos. A promessa ainda não veio, aí a gente desiste de orar. Aí a gente acha que Deus esqueceu de responder a nossa oração. Quando na verdade o nosso Deus, Ele não trabalha no nosso relógio. Ele trabalha no tempo dele, na hora dele, do jeito dele e da forma dele. E olha o que essa mulher vai fazer. Ela vai chegar para o profeta e dizer, eu não pedi um filho. Mas aí o profeta Eliseu manda Geazi na frente dele e colocar o cinto e fazer com que o menino ressuscitasse. Só que nada acontece. Geazi vai ao encontro do profeta, chega para Eliseu e fala que o menino não ressuscitou. Quando Geazi encontra com essa mulher, ele faz a seguinte pergunta: vai bem com teu marido? Vai bem contigo? Vai bem com teu filho? Ela não chega para o Geazi e fala, meu filho está morto. Ela chega e diz, vai, tudo bem. Nem sempre a gente tem que compartilhar os nossos sentimentos, os nossos problemas, as nossas aflições com algum Geazi. Às vezes a gente deixa de vir buscar quem de fato é sacerdote, de quem de fato é profeta, para termos ajuda, e a gente vai chegar para pessoas e falar da nossa vida, da satisfação. E às vezes a pessoa não tem sabedoria, não tem conselho para nos dar. Ou até mesmo quando você fala, a pessoa vai espalhando para A, para B e para C. Então cuidado para quem você compra sobre a sua vida. Tem assunto que somente o profeta pode direcionar a solução. A mulher sunamita, ela me mostra que uma mulher virtuosa, ela precisa ser grata. E aqui nos ensina que a gratidão, ela de fato é algo que adoça o coração de Deus. Algo que adoça o coração de Deus é a gratidão, é sermos gratos. Por que ser grata? Porque ela foi reconhecer o profeta, ela foi cuidar do profeta, mas ela não pediu nada de Deus, ela não buscou nada de Deus, mas Deus foi generoso em retribuir a essa mulher, fazendo com que ela colhesse pela gratidão que ela teve com o profeta. Então eu te convido nessa noite, não coloque limites no que vem buscando de Deus, no que você vem pedindo ao Senhor, no que você vem buscando ao Senhor. Nós devemos ser generosa, nós devemos ser persistente, nós devemos ser grata, nós devemos ter coragem, nós devemos enfrentar as circunstâncias, mas também devemos ser destemida, nós devemos ter atitude, nós devemos ter controle emocional nas horas de tribulações. E veja que Deus vai realizar grandes coisas na minha e na sua vida. Deus, Ele tem uma forma de tratar conosco. E essa mulher, ela nos ensina a virtude de fato dessa mulher de Provérbios 31:10. Nos ensina, mulher virtuosa. Uma mulher que ela é mais valiosa do que o rubi. Eu fui buscar por que o rubi, quando a Bíblia fala de rubis. Porque o rubi é uma pedra preciosa que quando ele passa por um processo de fabricação, o processo do rubi ficar brilhante, é um processo doloroso. O rubi, ele é ferido. Mas veja, eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver, quando o rubi, principalmente o rubi oriental, que ele é transparente e avermelhado, e é um dos rubis mais caros. Mas ainda que o rubi ele seja mais caro, você mulher, você homem, tem um valor incalculável. Você tem um valor incalculável para o meu e para o teu Deus. Olha o que Deus vai nos dizer.
Essa mulher, ela chega para o profeta e ela vai debruçar-se aos pés do profeta. O profeta chega até a casa, ressuscita o menino espirra 7 vezes, levanta e ela mais uma vez agradece ao Senhor. E o sonho dela não virou velório. O problema dela não virou velório. Então vamos entender o que Deus tem como proposta nessa noite. Eu gostaria só de fazer uma dinâmica aqui com a igreja. Assim como essa mulher, assim como o sunamita, assim como essa mulher de Provérbios, que mulher virtuosa, mulher que de fato ela tem que ser cheia do Espírito Santo. A mulher ela precisa ser prudente, a mulher ela precisa ser persistente, mas a mulher que não alcança esse âmago na sua alma, a mulher que muitas vezes, como essa mulher sunamita, ela tem, assim como este copo, feridas na sua alma. A mulher ela tem cicatrizes abertas. Às vezes quem vê você aqui não dá de se imaginar que só o seu travesseiro e Deus sabe o que você vem passando. Quais são os problemas que você vem enfrentando? Quais são as cicatrizes que foram abertas, as feridas que foram abertas na sua alma? E o Espírito Santo de Deus nesta noite te convida. As cicatrizes estão aqui na nossa alma. Aqui representa a tua alma. Muitas vezes palavras que te magoou, pessoas que te entristeceram, marido que te ofendeu, igreja que magoou você. E foram feridas que vão se abrindo. E essas feridas tá aqui, ó. Mas muitas das vezes nós mulheres, principalmente, temos essa opção. A gente coloca uma roupa, faz uma linda maquiagem, coloca um sorriso no rosto e quem olha não vê as feridas. Mas as feridas tá aqui, ó. Fez um câncer na tua alma, criou uma lacuna e você por fora olha e fala: nossa, que irmã abençoada, que irmão abençoado, que pastor abençoado. Não passa por problemas, não passa por luta, não passa por dificuldade, não tem obstáculos, mas as feridas estão aqui dentro. E o Espírito Santo de Deus te convida e me convida nessa noite. Tira a maquiagem, tira o estereótipo, porque só Deus te vê, só Deus te conhece e só Ele sabe como anda o teu coração. E a proposta do nosso Deus nesta noite é curar essas feridas, é cicatrizar, é dar liga, porque a palavra de Deus ela nos fala que o Senhor faz a ferida e Ele mesmo liga. Então a proposta do nosso Deus é curar a ferida, mas Ele não quer curar aqui, ó, por fora. Ele quer te curar fazendo exatamente isso. O Senhor quer curar feridas da tua alma. O Senhor quer fazer com que você venha sair daqui nesta noite de fato com uma mulher virtuosa, essa mulher sábia, essa mulher dedicada, essa mulher que em meio às circunstâncias, aos problemas, não vai se permitir ser frustrada, não vai se permitir deixar o problema te dominar. Eu falo isso para o meu esposo muitas das vezes, que tem circunstância que causa tristeza dentro de nós, porque nós não somos de ferro. Nós somos tendenciados a passar por tristeza, lícito, mas não permita que isso crie um câncer dentro de você. Não permita que essa ferida venha consumir você por dentro, porque a proposta do nosso Deus é justamente entrar e fazer morada. E tem muitos crentes que estão dentro da casa do Senhor, mas não são preenchidos por Deus. Tem muitos crentes que estão dentro da casa de Deus, mas dentro do seu coração existe uma lacuna, existe um buraco, existe um vazio que foi feito. E esse vazio somente Deus pode preencher. Esse vazio somente o Espírito Santo de Deus tem o poder de tratar, de curar. E nesta noite eu quero te convidar, você mulher, principalmente, que ouviu uma palavra do seu marido. Você foi magoada, você foi ferida. E essa palavra fica aqui, ó, corroendo. Porque nós mulheres somos assim. Quando a gente ouve uma palavra do marido, pode passar o dia inteiro, a semana inteira, mas a palavra que ele nos diz fica corroendo dentro da mente.
E muitas das vezes nós não temos a unidade, ou às vezes não chega para o marido e não fala: bem, você me falou essa palavra e ela me machucou. Porque se você não fala, o marido não vai saber que errou. Então aqui entra o campo do diálogo, entra o campo do respeito, da unicidade. E a mulher, ela vai criando essa palavra dentro dela, e aquilo ali vai crescendo, vai aumentando. Uma palavra que muitas das vezes nós ouvimos, ou muitas mulheres ouvem, é quando o marido ele fala do seu corpo, fala do seu estereótipo. Isso causa um câncer dentro de nós. Então é o momento de Deus tratar com essas feridas que estão dentro de você. Gostaria de convidar a Isabel, filha, a vir louvar, e convidar a igreja para se colocar de pé. A proposta do nosso Deus nessa noite é justamente fazer de você esse rubi, mulher. De você, homem, essa pedra preciosa, que nem o ouro, que nem a prata, que nem o dinheiro mais caro, que hoje é o euro, pode se comparar com o que Deus ele tem para fazer de você. Essa mulher virtuosa, esse homem virtuoso e cheio do poder de Deus, essa mulher serva, essa mãe virtuosa, essa mãe que de fato vai ser exemplo não só aqui na igreja, mas dentro do seu lar. Que outras mulheres vão olhar e vão dizer: para mim essa mulher é uma referência. Eu tenho uma referência na minha igreja, eu tenho a minha pastora e tenho o meu pastor. Eu tenho outras mulheres como referência. Então é muito lindo quando a gente vê mulheres de Deus e homens de Deus que a gente pode se espelhar, que a gente pode dizer uma referência para mim. E a proposta do nosso Deus é fazer uma cura dentro de você. Eu gostaria de convidar as irmãs, o círculo de oração, para que nós venhamos a orar por essas irmãs, para que o Espírito Santo de Deus venha tratar dentro de nós, para que o Senhor venha curar essas feridas que foram abertas. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai fazer você refletir nessa palavra. Eu não trouxe uma palavra para a gente pular, para a gente bailar. Eu trouxe uma palavra para a gente meditar. Qual é o papel da mulher que Deus quer que sejamos? Qual é o papel da mulher virtuosa? E essa mulher, ela nos dá lição para sermos assim. Aleluia, Jesus. Primeiro a igreja do Pai do Senhor. Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Espírito Santo vai entrando em almas e coração nesta noite. Senhor, entra onde só o teu Espírito pode entrar, Deus. Cura onde somente o Senhor pode curar, Jesus. Faça o que somente o teu Espírito Santo tem poder para fazer. E onde eu não posso ir, mas o Senhor pode. Corações feridos, almas que estão feridas e angustiadas, Senhor. Quantas vezes Trata nesta noite, Jesus. perguntei pra Deus, Aleluia. que ainda não Bendito seja o teu nome, aconteceu. Deus. Tudo que Ele me prometeu, Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Possamos sair daqui com mulheres respostas, mulheres sábias, Senhor. Pois tu olhas do vento e desfiles sem treinamento, tu vês o bravo e desfiles sem chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim, tu mesmo lutarás por mim. Mas a
desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. Um exército enxergou, ele viu além daquela dor. Tá liberado dessa situação. Eu sei que nunca me abandonou. 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 Faz me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz Oh, me ver rebala, além xandaraba, dessa calabalaba, xandaria. Aquela nome também, se esqueceu de verificada, de cada que não se reconhece, Eu todavia não me esqueço de ti, diz o Senhor. eu me lembro do que eu te disse, eu me lembro da promessa que eu te fiz. O Senhor está dizendo nessa noite: eu vou cumprir. Aleluia. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Ele não te abandona, ele jamais te abandonou. Não se esqueceu da promessa que te fez. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Mas me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou. Eu sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Mas me ver além dessa dor. Oh, glória a Jesus. Ricandaraba, xandará. Cura coração nessa noite. Cura almas nesta noite, Espírito Oh,
Sanda Ricalabachori Micandarai. Alguém que não é evangélico. Alguém que está afastado de Deus. Alguém que ouvindo essa palavra deseja reatar a sua aliança com Cristo. Deseja voltar para o Senhor. O Senhor, Ele está de braços abertos. Para te receber nesta noite de oração. Alguém entre nós. Agradecer a irmã Cícera, a missionária Valéria, pelo horário. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que me foi confiada. Irmãos, eu não sou pregadora, mas eu tenho um amor pela palavra de Deus. E eu louvo a Deus porque há 5 anos atrás eu nem sequer a oportunidade, eu conseguia ver. Estava tão nervosa mesmo falando aqui. Timidez, eu sempre fui muito tímida e Deus vem tratando disso comigo. E o lidar com pessoas nos permite a gente perder a timidez. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente lida com pessoas, a gente vai perdendo a timidez. E eu quero louvar ao Senhor pela vida da irmã Cícera. Quero louvar a Deus pela vida do pastor. E sei que eu louvo a Deus por fazer parte dessa família. Eu gostaria de, com a permissão do pastor, pedir algo aos irmãos. Deus usou o Herbert para falar algo ali para mim. E quando eu cheguei aqui, eu falei para o Senhor que eu ia fazer algo. E a minha mãe, ela fez uma mudança para Aretama essa semana. Ela se mudou para cá. Só que na quinta-feira, quando a gente foi sacar o benefício dela estava bloqueado. A minha mãe vai ficar até junho sem ter nenhuma renda. E aí eu decidi, irmãos, como a nossa mente é mente de empreendedor, como o pastor ministrou aqui em algumas terça-feiras, que foi excelente, Deus me fez brotar algo no coração para que eu ajudasse a minha mãe. E eu gostaria de contar com a igreja, porque ela está sem gás. E ela só vai voltar a ter dinheiro só em junho, no final de junho. Eu trouxe isso aqui, ó. Alguns irmãos viram até que eu postei no status. Isso aqui, irmãos, é um aparelho de imã, um suporte para carro. Esse suporte você tira o adesivo, coloca ali no painel do carro e coloca o celular. Se o celular não cair, né, bem? Você cola atrás do celular o imã e coloca no painel do carro e aí você coloca o suporte. É muito simples. Pode colocar na geladeira, na parede, ó. Ele gruda, ó. Então, é até difícil para desgrudar.